Bem-vindas a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim: Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim: Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim: Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim: Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano,
o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5. E ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim. Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro, por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5. E ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim. Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro, por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5. E ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim. Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro, por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria
que, à luz do provimento 149 de 2023, que institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim. Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro, por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim. Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro, por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último Exame Nacional de Cartórios. E a história começa assim. Maria, brasileira nata, era casada com Johann, de nacionalidade alemã. No entanto, no último ano, o vínculo conjugal foi dissolvido no estrangeiro, por força de uma sentença judicial de divórcio consensual puro, de registro civil das pessoas naturais. E foi corretamente explicado a Maria que, à luz do provimento 149 de 2023, que institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, foro extrajudicial, a averbação era possível ou não. Então, vamos trazer esse caso de uma forma mais clara. Maria
Maria era brasileira, era casada com Johann, que era alemão. Num determinado momento, eles resolveram a mais uma história de cartório. Essa é a história de número 5 e ela, inclusive, caiu no último exame nacional